Olá, bem-vindo ao terceiro programa do Agenda Econômica de 2024. Estamos numa semana muito difícil para o país, vivendo uma das crises humanitárias mais severas que a gente já viu na nossa história. São notícias muito tristes de pessoas desalojadas, pessoas que perderam tudo, centenas de mortes. E é um tema que a gente já discutiu outras vezes por aqui, e que é um tema muito difícil. Se você quer entender as relações disso com as questões econômicas, as causas e as consequências, fica com a gente nesse programa, que eu, Zeca Ruas, mais uma vez com meu amigo Saulo Abuchedi, vamos discutir um pouquinho sobre o assunto, né, Saulão? Exatamente, salve, salve todos e todas. É um tema cada vez mais recorrente no debate, na sociedade, no debate econômico também. Então é muito importante que a gente traga essa discussão para o debate econômico, porque nós estamos num ponto crucial aqui da história, em relação à crise climática, aos efeitos do aquecimento global. E é muito importante que a gente traga isso para a discussão econômica para discutir o que fazer. É muito difícil tratar, nesse momento, as questões econômicas. Parecer que a gente está minimizando, de alguma maneira, Exato. As questões humanitárias. É muito difícil isso. Mas, por outro lado, é também imprescindível. Em vários momentos de choque na história do mundo, foram momentos em que as pessoas pararam para pensar e estabeleceram novos pactos para questões econômicas e políticas em conjunto. Eu acho que a gente passou as últimas décadas, eu tenho certeza, nós passamos as últimas décadas discutindo a questão ambiental como se fosse um problema menor, ou como se fosse um problema que a gente pudesse contornar, ou como se fosse alguns efeitos que apareceu um pouquinho de temperatura a mais e que ia ficar um pouquinho mais quente no nosso dia, que ia precisar usar um pouquinho mais de ar-condicionado, O que os eventos dessas últimas dias aqui no Brasil, nos mostram é que isso envolve vidas, por um lado, o que é inestimável do ponto de vista econômico, e envolve problemas, obviamente, infraestruturais, econômicos extremamente severos também, que vão afetar as populações durante, do país e especialmente do sul do país nesse momento, mas de outras, da Bahia, ou de São Sebastião no ano passado, são eventos que se sucedem, e cada vez mais intensos. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, está começando a abrir o olho. Então, acho que para a gente começar a discussão, Saulo, eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Como é que a gente pode começar a tratar o assunto economia e meio ambiente aqui, pensando nessa coisa de causas e consequências aqui? Primeiro que é muito importante que a gente relacione, a economia e meio ambiente partindo do econômico para os efeitos ambientais. Então, por que a gente fala aqui de economia? É importante falar de economia, porque a maneira como a produção industrial, a produção de bens e serviços está organizada, isso provoca efeitos ou tragédias, efeitos negativos do ponto de vista do meio ambiente de grande monta nos últimos tempos. Então, a matriz energética, da forma que ela é organizada, isso acaba provocando efeitos negativos, como a gente vem observando. Então, todas as discussões sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU partem dessa ideia. Mas também a gente precisa entender, e isso o sociólogo, o Luiz Marques, escreveu um livro recente que ele mostra isso de maneira muito, muito clara e assustadora ao mesmo tempo. Como é que chama o último livro dele mesmo? Ele escreveu, como é que é mesmo? O século... Eu preciso lembrar. A gente bota depois no post aqui. Mas esse livro, se eu lembrar aqui no meio do programa, que a gente usa em sala de aula. A gente usa o livro, agora não veio na minha mente. Mas o Luiz Marques mostra de maneira muito clara, porque ele mostra com dados ali, que a gente está próximo de um ponto de não retorno. Porque toda discussão que aparece ligada ao desenvolvimento sustentável, a gente pode até gravar um outro programa para discutir um pouco mais sobre isso, ela parte de uma ideia de que o crescimento econômico e a preservação ambiental podem caminhar juntos. Só que o que a gente está vendo é que o crescimento econômico, sem uma reflexão sobre a organização da produção de bens e serviços, não necessariamente anda junto com a preservação ambiental, E isso pode fazer com que a gente tenha que refletir
né, organização da produção do nosso sistema, né, justamente para evitar, né, esse ponto de não retorno. Muitos especialistas na área, né, estão já apontando que não tem mais retorno, ou seja, por mais que a gente comece a discutir, né, na sociedade ou elaborar políticas públicas para mudar a matriz energética, por exemplo, com metas para redução do aquecimento global, isso não vai evitar, né, eventos, crises climáticas, desastres, né, crises humanitárias como a gente está vendo agora, né? Então, o impacto do econômico sobre o meio ambiente ele é muito maior do que a discussão do desenvolvimento sustentável. Agora, olhando para o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, pode gerar impactos econômicos no Brasil. Acho que o primeiro, tem os impactos humanitários, a crise humanitária, as coisas que são inestimáveis, né, do ponto de vista econômico, financeiro, mas há um impacto aqui, né, sobre a produção industrial, sobre a produção agrícola, porque a economia do Rio Grande do Sul ela corresponde, né, a uma parcela significativa da produção industrial brasileira, é uma economia diversificada, né? Os impactos no agregado que são mais significativos em relação ao que já saiu na imprensa, ao arroz, aqui a carne, a soja, ou seja, está ligado principalmente à questão agrícola, né? Então a gente pode sentir alguns impactos sobre o nível de preços. Então algumas pessoas já estão sentindo esse impacto nos supermercados em relação, por exemplo, ao preço do arroz. Mas então os impactos nacionais estão mais ligados a preços dos alimentos, né? O que os economistas de mercado estão falando? É muito difícil, né, a gente estabelecer cenários para a inflação, para o IPCA e para o PIB, até porque até o IBGE tem dificuldades de chegar até o Rio Grande do Sul para fazer as suas pesquisas, mas o impacto sobre a inflação e sobre o PIB ele vai ser de 1 ponto percentual ou algo assim, né? Então não é um impacto significativo, né, de 0,1% ou algo nesse sentido, né, quando eu falo 1 ponto percentual. Então vai ser algo nesse sentido. Então o impacto econômico muitas vezes pode mascarar um efeito muito maior, né? Por que eu estou falando isso que pode mascarar? Porque isso pode fazer com que alguns analistas tirem conclusões, né, ou compare as crises ambientais, crises climáticas, eventos climáticos, tragédias climáticas, como a gente está vendo, né, crises climáticas, eu acho melhor até do que tragédia, como algo pontual, né? Ou seja, colocar isso em segundo plano em relação aos impactos econômicos. Mas o que a gente pode ver e o que essa crise anuncia? Ela anuncia, na verdade, que esses eventos que a gente observou no Rio Grande do Sul, eles podem se repetir com maior frequência ao longo do ano. Geralmente a gente via esses eventos em janeiro, agora a gente está vendo em maio, e a gente pode ver isso de maneira mais frequente ao longo do ano. Então, o que seria algo pontual pode se tornar algo significativo. Em relação a PIB, em relação a IPCA, que são variáveis que o mercado se preocupa muito, né? E dá muitas vezes mais importância do que o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, Saulo. Eu acho que para a gente começar esse assunto, né, para deixar claro para quem está acompanhando, essa coisa do ponto de não retorno que você mencionou, no fundo, o aquecimento global, né, as metas que eram traçadas lá no Acordo de Paris, né, de se imaginar, tentar conter o aquecimento global dentro de 1%, né, de 1 grau Celsius a mais, e no fundo nós já superamos esse ponto, já estamos chegando perto, já as projeções dão conta de que vai chegar a 2. Nós já fizemos um programa sobre isso, então no ano passado nós discutimos isso, né, que as soluções que vêm sendo dadas ao longo da última década ou das últimas décadas, soluções liberais que apostam em crédito de carbono e outros mecanismos de mercado, têm sido completamente insuficientes para lidar com o aquecimento global. E aí eu acho que a gente vinha discutindo isso antes de entrar aqui no ar, né? Tem 2 tipos de efeitos, né? Tem os efeitos que vão acontecendo por baixo, né, aos poucos, né? Então,
preço de produtos agrícolas que vão subindo, porque o aquecimento global vai dificultar determinadas colheitas, né? Então, por exemplo, um que é clássico, né? A gente falou naquele programa, né? O preço do azeite de oliva, né? Que já vem sendo afetado, mas o Brasil já tem estimativas de redução da produção agrícola no médio prazo, né? Isso vai encarecer produtos, vai encarecer preço de alimentos, vai dificultar nossas exportações. Agora, são efeitos que vão acontecendo, nesse caso, aos poucos, né? E muitas vezes acabam passando despercebidos dentro do ambiente mais comum, né, do cidadão comum, vamos dizer assim, né? Agora, esse outro conjunto de eventos, né, dos desastres naturais que se tornam mais frequentes e mais intensos, também são consequência do aquecimento global, né? E aí, no fundo, aí os dados já mostram que você tem efeitos maiores, né? Eu estava vendo aqui uns dados, né, que saíram aqui no Valor Econômico um pouco antes desses acontecimentos recentes, né, pouco menos de um mês atrás, né, os dados aqui de perdas econômicas globais decorrentes de desastres naturais, né? Os dados de 2020 eram de 220 bilhões de dólares. Em 2015, 217 bilhões de dólares. Em 20, 22 e 23 já passaram todos de 300 bilhões e estão chegando perto de 400 bilhões, ou seja, o gasto médio, né, com esses desastres naturais estão se tornando cada vez maiores. Agora, são gastos, assim como esse nosso orçamento de guerra que está sendo levantado para o Rio Grande do Sul, são gastos ex post, né, Saulo? São, na verdade, contenção de danos. É como se a gente estivesse agora tentando amenizar aquilo, o leite derramado, né? Já centenas de pessoas morreram, centenas de pessoas desaparecidas, o desastre é intenso, né? O que fica claro agora, cada vez mais, é que a infraestrutura que a gente possui nos nossos países, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, não é capaz de lidar com o mundo que nós estamos herdando do aquecimento global. Na medida em que a discussão de ponto de não retorno, né? Ou seja, nós já estamos no aquecimento global, né? Alguns dos seus efeitos já não tem mais como voltar atrás. No fundo, nós estamos vivendo em um mundo que não está preparado para o futuro, né? No fundo, ele vai precisar ser transformado. E aí a discussão que a gente já fazia antes, o que eu queria trazer para quem nos acompanha, é a discussão desse orçamento. Nós estamos falando de um orçamento de guerra para conter danos, né? E ao mesmo tempo tem uma discussão que a gente já fez na semana passada, então quem não assistiu nossos últimos programas, assista, né? Nós estamos falando de um orçamento amarrado, né? E quando a gente olha para os orçamentos ambientais, para os orçamentos de contenção de danos, né? A primeira notícia que saiu na imprensa, né? O governo do Rio Grande do Sul destinou R$50 mil para a defesa civil no orçamento desse ano. No fundo, os orçamentos estão amarrados, estão cada vez mais submetidos a uma austeridade, e o gasto, esse gasto que é um risco, né, que pode acontecer uma chuva ou não pode acontecer, é o primeiro gasto que você vai cortar. E eles vêm sendo contingenciados, ou crescendo menos do que se deveria. A discussão que eu queria trazer aqui é, nós vamos gastar para preparar as nossas infraestruturas para isso e preparar o país para esse lugar, nós vamos ficar correndo atrás das mortes e dos desastres, né? Acho que você resumiu muito bem, né? Qual que é o nosso próximo ponto de debate, né? Então, assumindo que esses eventos, essas crises, né, humanitárias causadas pelo aquecimento global sejam cada vez mais frequentes, né, e gerem consequências, gerem um horror, na verdade, do ponto de vista humanitário, e gerem consequências negativas do ponto de vista econômico e social. O que fazer? Boa parte das soluções, das discussões sobre a economia do meio ambiente, é uma solução privada via mercado, que você citou, é a questão do mercado de crédito de carbono. Então, os agentes privados, as pessoas, teriam algum incentivo por meio do mercado de crédito de carbono para promover a descarbonização da economia ou a diminuição da emissão de gases do efeito estufa que causam o aquecimento global. Então, essa era a ideia. Não deu certo, não está dando certo. O mercado de crédito de carbono até aumentou significativamente os seus projetos, ao longo dos últimos anos, mas isso não foi suficiente para evitar o crescimento das temperaturas em relação à média no período pré-industrial, que essa é a base de comparação. Quando a gente fala, né, uma coisa que a gente não comentou, a gente fala de ponto de não retorno. O
que isso significa? A gente vai ter que se acostumar, né, e se organizar, inclusive a política pública, considerando que o mundo, né, terá uma temperatura, né, 2 graus, 1 grau acima ou 2 graus acima, né, que esse é o ponto, em relação às médias pré-industriais. Então a gente vai ter que pensar num novo mundo, porque 2 graus acima, isso muda completamente. Isso muda completamente, enfim, as cidades. Isso pode fazer com que cidades ou regiões desapareçam, né? Então a sociedade vai ter que reagir e se organizar de uma outra maneira frente a isso. Via mercado, a gente está vendo que não está funcionando. Então a gente precisa da política pública, né? A gente precisa pensar a política pública dentro desse cenário. Isso é algo que parece uma coisa simples, mas é fundamental, porque a gente não está fazendo isso no Brasil, né? E o que significa pensar a política pública? A gente tem que pensar, como você falou, ex ante, né? Justamente para a gente evitar ou minimizar, na verdade, os efeitos das crises que ocorrerão por conta desse aumento de temperatura, né? E o que a gente está fazendo? A gente não está fazendo isso, né? Do ponto de vista do regime fiscal, né, que é fundamental, que vai pautar, né, é o determinante fundamental das políticas públicas, né, do financiamento das políticas públicas. Do ponto de vista do regime fiscal, a gente está indo na contramão. Porque quando a gente olha desde o teto de gasto, o que está acontecendo? O teto de gasto, na verdade, ele comprime os gastos discricionários. Ele dá cada vez menos espaço aos gastos discricionários. O que são os gastos discricionários? São aqueles gastos que não são carimbados, né, e que, portanto, podem ser cortados do orçamento de acordo com as metas fiscais, o resultado primário, né, que é uma referência importante do nosso regime macroeconômico. Os gastos não obrigatórios, né? Os gastos não obrigatórios. O que está no gasto discricionário? Os investimentos. E quando a gente está falando de prevenção, né, aos desastres e crises, né, climáticas ligados ao aquecimento global, o que a gente está falando? A gente está falando de investimento. Prevenção é investimento. Então a gente tem um regime fiscal que tem como objetivo, e isso aconteceu de alguma maneira, né, que tem como consequência, e a gente viu isso nos dados, né, uma compressão do gasto discricionário do investimento público. Então o que a gente assistiu nos últimos quase 9 anos, 8 anos, desde o teto de gasto? Uma diminuição significativa dos investimentos públicos em relação ao PIB, né? São investimentos, em sua grande maioria, investimentos em infraestrutura, tá certo? Então, a gente está partindo de um cenário que é um cenário que vai na contramão. Mas a gente tem agora o regime fiscal sustentável. Tudo bem. O regime fiscal sustentável é diferente do teto de gastos, dá um certo alívio, porque tem uma meta de investimento público em relação ao PIB, tem um piso, na verdade, né, de 0,6%. Então, de alguma maneira, isso acaba... Isso pode gerar efeitos positivos para os investimentos na área ambiental, mas mesmo assim a gente não deixa de ter um teto aqui, né, que se reflete na relação entre despesa e receita, né, despesa como 70% da receita, e isso a gente está vendo agora, né, com essa meta de resultado primário zero, a gente está vendo que isso vai sacrificar de novo os gastos discricionários. Então vai sacrificar, ainda que menos do que antes, mas vai sacrificar os investimentos. Então, mesmo que o regime fiscal hoje seja diferente, ainda está na contramão do que a gente precisa para pensar na prevenção, né? Numa política ex ante, né? E que comece, né, na discussão federal, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. E em relação à questão da prevenção, é muito importante também uma outra questão que eu gostaria de colocar, a questão federativa, Zeca, né? Porque ao longo desse período, desses dias, muita gente está tentando colocar na conta de alguém, né?
na conta do governo federal, na conta do governo estadual, na conta dos governos municipais. Mas a gente tem que lembrar, né, que estados, municípios e governo federal têm certas autonomias, né? Então, cada ente federativo que a gente chama tem algumas autonomias, tem o seu próprio orçamento, a sua própria arrecadação, tem responsabilidades ali, né? E o que a gente vem observando ao longo do tempo? A gente vem observando ao longo do tempo que os estados perderam um pouco de participação, né? Isso eu não estou falando que a responsabilidade não é do estado do Rio Grande do Sul, muito pelo contrário. E os municípios ganharam maior participação, né? Ou maior responsabilidade na execução, na formulação e execução das políticas públicas, inclusive sobre o meio ambiente. Então, quando a gente pega os dados orçamentários, eu fui dar uma olhada. Claro, se a gente pega os dados dos municípios, o orçamento dos municípios, os recursos ligados ao meio ambiente são maiores do que os recursos ligados aos estados. Aí você fala, pô, mas os municípios estão gastando mais que o estado do Rio Grande do Sul. Não, mas isso é como essa questão federativa que a gente chama, né? Caminhou ao longo do tempo. Os municípios acabaram se tornando mais responsáveis, com mais recursos para a execução das políticas públicas, junto com a União. E os estados foram perdendo um pouco de participação ao longo disso. Agora, o que a gente tem observado? Os municípios têm tido cada vez mais responsabilidades. Isso gera possíveis problemas, por quê? Porque quando a gente olha para os municípios pequenos, eles têm muito mais dificuldades, né? Problemas em formular e executar políticas públicas nessa questão. Então é importante a coordenação, e falta isso, né? Uma coordenação federal, né? Importante a maior participação dos estados. A gente viu também, e as notícias divulgaram isso, que o estado do Rio Grande do Sul, né? Como você falou, né? Investiu menos do ponto de vista de prevenção, ou seja, ex ante a função ligada ao meio ambiente, e investiu mais a funções ligadas à agricultura, né? Houve também toda uma revisão regulatória, que gera potenciais danos ao meio ambiente, que pode gerar, né, mais enchentes e efeitos, como a gente viu agora no Rio Grande do Sul. Então, todas essas questões ex antes são importantes e devem ser pensadas. Há uma grande responsabilidade aqui, é isso que eu estou falando, dos municípios, e o Estado aqui tem perdido cada vez mais participação, né? Também de forma deliberada, como eu acabei de comentar aqui. Também o Estado do Rio Grande do Sul, de maneira deliberada, né, promoveu essa perda de participação do meio ambiente no seu orçamento. Esse é um debate que é complexo, né? Eu acho que tem uma coisa que é interessante que fique claro para quem acompanha a gente, Saulo. A gente tem duas questões de meio ambiente que precisam ficar explícitas aqui. A primeira delas é como a sociedade vai gastar, vai investir para tentar amenizar o aquecimento global. Então essa é a primeira coisa. É urgente e necessário, porque nós já estamos num ponto de não retorno, é verdade, mas daqui pode ficar pior, né? Então nós podemos tentar minimizar primeiro esse efeito do aquecimento global. E aí a questão dos investimentos em manejo do solo, investimentos em captura de carbono, todos os investimentos possíveis, né? E isso, de novo, como você mencionou, não é uma maquiagem, né? Sim. Não é um greenwash. Nós precisamos fazer uma mudança estrutural, né, em muitos casos, e que é severa, que envolve, por exemplo, a questão da diminuição dos combustíveis fósseis radical, é verdade, e isso precisa ser tratado num contexto de desenvolvimento econômico, muitas vezes global, é um desafio enorme. E a segunda questão são os investimentos que a gente está falando aqui de resiliência climática, ou seja, preparar as sociedades para lidar com outro meio ambiente, com uma outra situação ambiental. E é disso que você está mencionando aqui, as responsabilidades. O que fica claro, né, eu dei uma pesquisada aqui nos planos de resiliência e uma breve pesquisa de internet, você vê que vários estados e municípios têm essa discussão colocada. Como lidar com essa questão? Agora, os planos de efetivação de projetos são muito mais modestos. Então, a gente ainda não está conseguindo transitar entre a clareza que vai ficando claro para todo mundo,
mundo, a clareza ficando clara é terrível, né? Mas a clareza sobre os efeitos que já estão postos e que devem vir e como agir sobre eles. No fundo, é importante que o município, o Estado e o governo federal tenham claro, olha, eu preciso diminuir, por exemplo, eu preciso aumentar as áreas porosas para lidar as condições de aumento de chuvas, eu preciso ter contenção, né, no Rio Grande do Sul. Um mapeamento entre os entes federativos. Quais são os problemas, os principais problemas por conta, os potenciais problemas por conta do aquecimento global, faz esse mapeamento coordenado pelo Estado. E aí você tem as execuções de cada ente federativo. O Estado executa uma parte, o município executa uma parte, União, o governo federal executa outra parte. Eu fiquei sabendo ontem que, de uma agência que faz investigação no Rio Grande do Sul, que estava falando que a contenção, né, os muros que eram preparados para conter as cheias em Porto Alegre não funcionaram adequadamente por falta de manutenção. Então, nós estamos falando aqui... De custeio. É custeio. Isso é um orçamento básico que foi cortado, muito provavelmente porque alguém, na hora que teve que olhar as contas lá, falou, olha, tá tudo apertado aqui, eu vou cortar nesse lugar aqui. Não vai chover. Não vai chover. Eu aposto que não vai chover. Eu arrisco que não vai chover. Eu tomo esse risco. E aí depois, se as coisas acontecem, eu tenho que liberar um orçamento. Agora o governo liberou, você falou 1,7 bi. E acaba gastando mais. Acaba gastando mais. Acaba gastando mais. E aí, a gente não pode pensar assim, é muito importante que todos ajudem, doem, né? Então, nesse momento de crise humanitária, qualquer ajuda de cada um aqui, né, é importante, justamente porque a gente está falando de uma coisa que vai além da discussão econômica. Mas a questão da individualização, ela vai ajudar ali no urgentíssimo, né? Que são 70 milhões, né, que já foram doados. Mas aqui a gente precisa de bilhões. É uma solução coletiva. E é uma escala, é uma solução coletiva e é uma escala que só o Estado pode atender. Exatamente. O Estado que, no fundo, representa a sociedade pensando essas questões. No fundo, esse debate está colocado no Green New Deal americano, ou mesmo no Green New Deal inglês, que são discussões de como pensar um orçamento a partir dessa nova realidade. Exato. Como você mencionou, nós ainda estamos pensando no orçamento nos debates dos anos 90. Né? A gente está pensando, então, no orçamento da chuva como uma possibilidade, não um risco enorme, né? Isso, e um elemento de incerteza, né? Porque o que essa nova realidade climática mostra, assim, olha, há elementos aqui de incerteza, não dá para mensurar o tamanho do risco, né? E aí, na verdade, se a gente se baseia, né, e o orçamento acaba se baseando, as decisões políticas de política pública acaba se baseando do ponto de vista ex post, vai ficar muito mais caro. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Está claro para todo mundo que a gente vai ter que gastar mais com essas questões. Estamos trabalhando com orçamento ajustado. O ponto que a gente está trazendo aqui é o seguinte: se a gente não se prepara antes e coloca isso dentro do orçamento, abre espaço, libera espaço para isso, reduz a austeridade sobre esses pontos, a gente vai acabar gastando mais numa política de combate aos efeitos e, obviamente, enfrentando desastres com muito mais efeitos sobre a vida das pessoas e sobre o país. E no limite, o regime fiscal aqui, isso é uma coisa... Ele acaba... É interessante que chama regime fiscal sustentável, mas ele não é sustentável do ponto de vista ambiental. E, de novo, aqui não estão apontando o dedo para um lugar só, não. No fundo, em quase todas as análises que a gente tem acompanhado ao longo dessa semana, fica claro. O PAC não está trabalhando adequadamente com essas questões, o governo do Rio Grande do Sul, assim como outros governos estaduais, não trataram a questão, a Defesa Civil não está preparada para lidar com isso, os municípios estão fazendo gastos insuficientes, superfaturando obras, tem as denúncias aí em vários lugares. O município de São Paulo, por exemplo, tem umas investigações interessantes sobre gastos de contenção desses efeitos. Então, tem muita coisa que precisa ser pensada adequadamente e esse é só um pontapé inicial, né, Saulão? Eu acho que a gente já pode ficar por aqui, já avançamos o nosso tempo aqui. Já avançamos. E podemos voltar também nesse tema, e certamente ele vai voltar, a questão do meio ambiente e seus efeitos econômicos em outros programas. Então, se você gostou desse programa, se você achou relevante a nossa discussão, não deixe de compartilhar com seus amigos, com suas amigas e com seus familiares. Não deixe de seguir também a gente no Instagram, @agenda_econômica_br, Agenda Econômica BR, os Notas Econômicas, tanto no Instagram quanto aqui que você está assistindo no YouTube, né? Então, espero contar com vocês ao longo das próximas semanas. Deixe seus comentários, gostou ou não gostou, a gente também não é o dono da verdade, e voltamos na próxima semana com algum outro assunto. Obrigado a todos e a todas e um abraço.